as nossas ministrações que estão pelo YouTube. Acompanhe todas as ministrações. Essa playlist é uma playlist de muita edificação para a sua vida. Você que quer ser discípulo e que é discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu, candidato, me esforço para andar nesse caminho. Não é nada fácil, mas o Espírito Santo nos tem fortalecido, e o Espírito Santo também vai fortalecer a cada um de nós aí. Vocês serão fortalecidos também pelo Espírito Santo. Então não deixe de acompanhar quinta-feira mais uma ministração no YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve lá no nosso canal e acompanhe todas as nossas ministrações. Tem muitas ministrações, não somente sobre o discipulado do Sermão do Monte, mas tem outras, os nossos cultos de domingo também. O presbítero edita e depois fica lá no YouTube para você poder estar acompanhando, tá bom? Então acompanhe, seja edificado. Nesse momento que você não pode estar aqui na igreja, não deixe de ouvir a palavra, é uma maneira de você ser edificado. Então não tem desculpa para você dizer, faz tanto tempo que eu não me edifico com a palavra. É porque você não tem reservado um tempo para isso. Mas tem lá ministrações, através da minha vida, o Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza disso. Amém? E no domingo, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui adorando ao Senhor, nosso culto presencial e também através da live. Então nos acompanhe, esteja conosco aí e você vai ser edificado, tenho certeza disso, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia hoje. Nós vamos ter uma ministração que vai levar você a entender um dos propósitos de Deus na sua vida aqui nessa terra. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Esse é o texto base da nossa ministração hoje. Para as pessoas que são casadas aí, eu pergunto, a esposa ou o esposo abre a correspondência da esposa ou do esposo? Tem esse costume? Tem? Você sabia que eu não tenho esse costume? Se chegar uma carta na minha casa, ou até conta para pagar, eu não abro. Se não tiver no meu nome, eu não abro. Às vezes chega, por exemplo, às vezes chega a conta, às vezes. Tá lá, o nome da Elaine, tá escrito Elaine. Eu pego e dou a conta na mão dela. Ela fala assim, não, mas você vai pagar ela para mim. Eu falo, mas eu não vou abrir. Até pago ela para você, mas eu não vou abrir, porque está no meu nome. Está no meu nome, não é para mim. E esse é um costume que eu sempre tive. Sabe, se tiver uma carta no meu nome e abrir, eu também fico bravo. Porque está no meu nome. Mas apóstolo, tem alguma coisa de errado? Graças a Deus, não. Eu abro. Na frente, assim, pode ler o que é a carta, não tem problema nenhum com isso. Mas eu entendo que aquilo que está no meu nome é para mim. Aquilo que está endereçado a uma outra pessoa é para outra pessoa. É costume meu, não estou dizendo se é certo ou se é errado. Casamento é uma coisa que ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Se as duas pessoas estão felizes, está certo. Está dando para entender? Entre aspas, está certo. Por quê? O meu casamento, a minha maneira de viver não pode ser aplicada à sua. Cada um tem um jeitão de ser. Mas hoje nós vamos falar justamente sobre carta. A carta é endereçada a alguém e esse alguém tem direito de abrir essa carta, sim ou não? Amém? E nós vamos ler hoje aqui, nessa passagem, algo desafiador para nós. É um desafio o que Deus vai nos trazer hoje através dessa carta que Paulo escreveu ao povo de Corinto. Diz assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que passamos a reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Amém? Hoje nós vamos compartilhar essa palavra aqui que é empolgante, irmão. Por que é empolgante? Eu não sei. Às vezes eu fico me perguntando, né, quando eu leio a palavra, quando eu estudo, quando eu preparo a ministração, eu fico com medo de eu estar empolgado e eu não sei se as pessoas estão empolgadas com isso. Eu não sei qual projeto que você tem na sua vida, eu não sei qual desejo que você tem dentro do seu coração, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus tem um desejo através da sua vida, que é se revelar à humanidade. Deus quer, através de você, mostrar quem Ele é, amém? Deus quer se mostrar a você e através de você. É muito interessante aqui que Paulo começa dizendo o seguinte: ele veio de um texto onde ele está falando do trabalho dele, do trabalho dos apóstolos, de quanto o Espírito Santo usou a vida deles. Mas assim, ele está dizendo o seguinte: será que eu vou ter que começar a dizer? Nós vamos ter que falar de qual é o nosso trabalho, eu vou ter que me justificar diante de vocês? Será que eu vou precisar de uma carta de recomendação de vocês, de quem eu sou? É interessante isso. Nós, na Efrata, não tem esse costume. Embora eu já adotei, pelo menos para a liderança. Se chegar na igreja, algum pastor, alguma pessoa dizer assim: eu sou pastor de uma igreja, eu quero carta de recomendação. Eu quero a carta do cara que ungiu essa pessoa, para depois recebê-la aqui. E vou dizer, isso é só para saber quem é o responsável sobre a sua vida. Amém? Porque tem uma responsabilidade quem te ungiu, ok? E se você estava numa igreja e é pastor, e você saiu daquela igreja, tem algum motivo. E por algum motivo que seu líder dê a carta de recomendação sua, porque você ocupava um cargo no altar. Apóstolo, você perde carta de recomendação para todas as pessoas que vão estar na igreja, que não são pastores, que não têm um cargo de liderança de altar? Não. Por quê? Porque a carta de recomendação, nesse caso, não vai validar você para mim. Sabe por quê? A carta de recomendação, a pessoa pode dizer que você é um picareta, mas pode ser que a pessoa está com raiva de você. A pessoa que está na igreja também chega com uma carta de recomendação dizendo assim: olha, sou formado em Harvard, que eu sou humilde, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas na caminhada mostra outra coisa totalmente diferente. Eu tenho um conhecido que ele passou pela cadeia. E aí ele chegou lá dizendo, porque foi acusado injustamente, e ele chegou lá no meio da galera dizendo o seguinte: porque existe uma triagem também entre os presos que estão lá, pelo menos a informação. Graças a Deus, mas também graças a um posicionamento, nunca precisei passar por lá, né? Mas então tem informações. Quando chegar de onde você veio, o que você fez? Aí a pessoa, ele disse, eu disse lá, eu sou cristão. Aí ele falou assim: sua palavra não vale. Vamos ver se você é cristão na caminhada. Aí é na caminhada que se vê. E aí tem uma lei. O cristão, ele lê Bíblia e ora. Ele não faz outra coisa. Lá dentro é essa a ideia. Não sei se ele conhece alguém que passou por lá, ou se você já passou por lá também. Não estou sendo preconceituoso com nada, mas é uma coisa que já me informaram que é assim. Você só vai mostrar na caminhada o que você é. Sua palavra não convence, mas a sua caminhada revela. Está dando para entender? Aí que o que Paulo está dizendo é o seguinte: será que eu vou ter que ficar pedindo para vocês carta de recomendação? Eu vou dar a carta de recomendação. A carta de recomendação é o meu posicionamento. A carta de recomendação é o testemunho que eu tenho da minha vida com Deus e o quanto eu tenho cuidado de vocês. É interessante isso, presta atenção, que a melhor carta de recomendação a seu respeito é o que as pessoas falam de você. Porque elas estão vendo em você coisas. Você está revelando através do seu posicionamento diante delas quem é você.
Paulo está dizendo, eu cuidei de vocês, vamos traduzir rapidamente para a gente entender. Eu cuidei de vocês, fui pastor de vocês, fui apóstolo de vocês, e eu tenho credenciais para isso. Se você for ver o meu posicionamento com vocês, vocês vão ver um servo de Deus. Ou será que eu preciso pedir para alguém uma carta de recomendação? Eu gosto muito, tem pessoas, tem uma irmã aqui da igreja mesmo, ela ligou para mim e falou, apóstolo, ora pela minha vida, ora pelos profissionais de saúde, ora por nós, apóstolo, porque nós estamos enfrentando batalhas, lutas, coisas difíceis que nós vemos no hospital. Eu acredito que o Senhor é meu apóstolo, o Senhor é meu líder, o Senhor é uma pessoa que cobre a minha casa, cobre a minha família, meu esposo, meus filhos, o Senhor cobre a minha casa, e o Senhor é meu pastor, e eu sei que o Senhor vai orar por mim. E a gente bateu um papo, e orou, e conversamos e tudo mais. Eu disse, não, tenho orado sim, tenho orado pela vida da igreja apostólica Efrata, tenho orado pelos membros, tenho orado pelas famílias, pedido a Deus, Senhor, guarda as nossas vidas. E aí eu trabalho de ensinar a palavra, tenho estudado, tenho buscado trazer conhecimento, a gente grava as ministrações para quinta-feira, e procuro fazer o melhor, procuro fazer de tudo para estar com as pessoas, ser pastor, poder jantar com elas, né, Fabinho? Tem aquele momento de jantar, estar junto, bater um papo, tomar um café, conversar, ligar como que você está. Essas coisas não precisa de carta de recomendação. As pessoas precisam notar isso no dia a dia. Então, se alguém for perguntar ao meu respeito, não tem que perguntar para mim. Tem que perguntar para quem? Para vocês. Vocês vão dar testemunho de quem eu sou. Assim como as pessoas que vocês cuidam e que vocês andam vão dar testemunho de quem vocês são. Assim como eu sou uma carta de Cristo, o ministério sobre a minha vida, você também é uma carta de Cristo. Você é uma pessoa, nós somos pessoas que o mundo vai ler a carta que ele escreveu. Amém? Quem está entendendo comigo aqui? Apóstolo, isso importa? Lógico que importa. Importa que nós estamos nessa terra para sermos cartas vivas. Uma carta viva, onde as pessoas podem olhar para você, podem ler a sua vida e dizer assim, eu estou lendo aqui a história de um homem, de uma mulher, de Deus. Isso não é preocupante? Lógico que é preocupante. Porque a gente precisa avaliar que tipo de coisa estão lendo na gente. Está dando para entender? Quando abrem você assim, abre um livro. A sua história é uma história gostosa de se ler? É uma boa história? É uma história de edificação? É interessante que talvez você olhe e fale assim, apóstolo, é uma história cheia de falhas. Nós vemos que a Bíblia é muito interessante nisso, que Deus não fez questão nenhuma de esconder a falha das pessoas que estão ali escritas para nós. Por exemplo, nós temos Abraão como pai na fé, sim ou não? Temos. Então eu falo, nossa, Abraão é referencial. O Abraão foi o homem chamado por Deus, abandonou a terra onde morava e pela fé ele peregrinou, ele andou pela terra que ele recebeu como promessa, pela fé ele teve Isaac, pela fé ele sempre andou, e olha, é o grande exemplo, ele é tão um homem da fé, e o nosso pai na fé, que nos mostra que ele foi lá e ia sacrificar o próprio filho para Deus, porque Deus tinha pedido. Que homem de fé! Nossa, eu não tenho uma fé desse tamanho. É uma fé inatingível para mim. Só que a Bíblia também mostra que logo depois que ele dá um passo de fé, ele tem medo. Ele pede para Sara dizer que é a irmã dele. Porque ele tinha medo de morrer. Porque a Sara era bonitona e mais nova. E aí ele falou assim, o pessoal vai querer tomar ela como esposa, vai me matar. E aí ele falou assim, olha, mente. E ela obedeceu ainda. Você vê também que Abraão muitas vezes ele ficava com medo das situações. Você vê que ele leva o Ló, ele tenta fazer um jeitinho de que dá uma força para Deus para que ele possa viver os milagres. Você vê que ele também falha. Nós vemos Davi como aquele que derruba o gigante, mas também a Bíblia nos mostra as falhas de Davi. Mas apóstolo, por que Deus permitiu que mostrasse as falhas? É para você e para mim entender que eles não foram homens melhores do que nós. Sabe qual a diferença deles para nós? Que eles ousaram
acreditar o que muitas vezes nós vacilamos. Eles também tinham os medos deles, eles falhavam também, mas mesmo assim eles venceram o medo. Eles venceram as dificuldades dele e nós vemos que através deles Deus está ensinando para você e para mim. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, é uma galeria de heróis da fé onde conta a história de homens. Ou seja, nós podemos contar a nossa história. Você pode contar a sua história. Se antigamente você tinha uma história que não deu muito certo, uma história de erros, uma história de falhas, agora em Cristo Ele pode mudar a sua vida e você ter uma nova história para contar. Amém? Você está entendendo? Era para você dizer um glória aí, pelo menos, né? Entender que está recebendo uma nova vida, uma oportunidade, gente. A oportunidade de escrever uma nova história, reescrever a sua história. Apóstolo, mas eu tenho uma história de derrota. Deus pode reescrever a sua história e escrever uma história de vitória. Deus pode mudar a sua história. É só você estar disposto a escrever uma nova história para você. Deus sempre te dá essa oportunidade. O problema é que muitas vezes nós não nos posicionamos com a oportunidade que Deus nos dá. E às vezes eu fico preocupado e falo assim, meu Deus do céu, parece que as pessoas não estão entendendo muito o que eu estou pregando. Será que eu estou falando grego, aramaico, hebraico? Porque às vezes você está pregando que Deus te ama, você está pregando que Deus quer escrever uma história e as pessoas estão assim, Mas não é fisicamente aqui, eu falo na caminhada da vida. Não empolga, não acredita. Parece que a gente está lançando as palavras, mas não está trazendo, não está surtindo efeito. Mas por quê? Porque as pessoas não estão acreditando naquilo que está sendo pregado. Meu irmão, Deus quer mudar a sua história, Deus quer te dar nova vida. Deus quer transformar você, mas você precisa estar disposto. Se você não estiver disposto, às vezes eu olho situações assim da vida das pessoas, entra ano e sai ano, você continua do mesmo jeito. Nada muda. Será que você não vai chegar na sua vida e dizer assim, eu cansei dessa vida, eu cansei de entrar ano, sai ano, eu não mudo nada dentro de mim, eu continuo sendo a mesma pessoa. Você não se revolta contra você mesmo, não? Tem que se revoltar contra si mesmo. É impossível a gente aceitar viver uma vida de mornidão, viver uma vida meia boca, tendo um Deus que pode mudar a nossa história. É dizer, Senhor, chega, eu estou cansado dessa vida. Porque às vezes a gente só pensa em estar cansado de uma vida de ter pouco dinheiro. Quem já cansou da vida de ter pouco dinheiro aí? Todo mundo cansa, né? Eu estou cansado dessa luta, estou cansado de acordar e ter casa para limpar, comida para fazer. Você não se cansa? Agora, por que a gente não olha para dentro da gente, não se cansa da nossa condição espiritual? Só quer mudar fora e não se cansa, só que você é o resultado do seu interior. Você é o resultado de dentro de você. Você precisa se revoltar contra você mesmo, não é contra as pessoas. Você precisa olhar para dentro de você e falar assim, eu estou cansado de ser essa pessoa mal-humorada, eu estou cansado de ser a pessoa reclamona, eu estou cansado das pessoas olharem para a minha vida e ver uma pessoa derrotada, uma pessoa enfiada nas drogas, uma pessoa enfiada no álcool, uma pessoa que não tem nada a ver com o testemunho de Cristo. Uma pessoa que vai para a igreja, está na igreja, senta no banco, vai embora para casa e não tem mudança nenhuma. O que você veio fazer aqui, irmão? O que você está fazendo assistindo essa pregação? Está dando para entender? Você vai no médico, uma coisa que está evitando de ir, só com necessidade mesmo. Você vai no médico com um problema, o médico a gente faz ao contrário. Está difícil de encontrar um médico para atender a gente, né? Mas no caso, vamos colocar essa hipótese, né? Essa ficção. Você chega lá, o médico está te esperando, o melhor médico. E você chega lá reclamando da sua dor. Você fala, estou acabado por dentro. Estou enfermo, estou ruim. Um médico só de olhar para você fala, você está ruim. Aí você chega lá, o médico não trata você assim, então vai lá e toma uma aspirina e vai embora. Não. Ele fala, senta aí. O médico conversa com você. O médico bate um papo com você. Aí você começa a conversar com o médico e fala assim, não, doutor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, olha, e tal, não sei o que. Ele fala assim, não, vamos fazer um exame mais detalhado. Aí você vai lá, faz o exame e volta. Aí o médico está lá para te atender, conversa com você e descobre
Quais são os seus problemas? Aí eu estou te esperando em casa. Aí você chegou. E aí, meu, o que deu? Ah, fui lá no médico. E aí, o que aconteceu? Ele falou, descobri, deu diagnóstico. E aí, o que ele mandou fazer? Ah, ele mandou tomar um remédio, fazer isso e aquilo. Bom, legal. Comprou os remédios? Comprei tudo. Ah, então tá bom, então já está com um remédio, já está com tudo direitinho, beleza. Vou embora. Volto dali uma semana e falo assim, nossa, você não melhorou nada. Está tomando os remédios direitinho? Não tomei. E aquilo tudo que o médico passou para você, você comprou? Comprei. E por que você não está tomando? Porque eu não vi mudança. O médico falou para você que você tinha que tomar aquele remédio. Você não quis tomar ele. Então você vai ficar enfermo do mesmo jeito. Eu não estou vendo mudança nenhuma. Transformação nenhuma. Não vê resultado nenhum. Aí você fala, vou lá no médico de novo. Aí você vai no médico. Aí o médico chega para você e fala, e aí, tomou os remédios? Você fala, não tomei. Tá com que sintoma? Estou com os mesmos sintomas. Meu amigo, você está tirando uma com a minha cara? O médico não diria isso para você? Você está tirando uma com a minha cara. Porque, tem um monte de gente precisando de atendimento. Eu te dei atendimento, te dei o remédio, dei o diagnóstico, fizemos o exame. Era só você tomar o remédio, se cuidar e mudar, né? De repente você está com uma gastrite forte. Aí tomar esses remédios, mudar a sua alimentação e tudo mais. Agora você vem dizer aqui para mim que você não mudou a sua alimentação, você não tomou os remédios e você vem perguntar para mim o que você veio fazer aqui. O médico não diria isso para você? Se coloca no lugar do médico. Mesma coisa a igreja. Vem, ouve a palavra, vem, entende o diagnóstico, não pratica e volta e diz assim, e aí Deus vai fazer? Você está esperando que Deus faça o que você deveria fazer? Ele não vai fazer. Deus não vai colocar você no trono e fazer o que você quiser. Ele vai continuar no trono e você vai ser transformado. Você vai ter que se moldar para a vontade de Deus, não Deus moldar segundo a sua vontade. Então, quando a gente fica esperando de boca aberta as coisas acontecerem, não vão acontecer. Deus quer escrever nova história, mas você tem que colocar o livro da sua vida para que ele escreva. Quem está entendendo? Senão, nada vai mudar. Você vai entrar ano, sair ano, na mesma coisa. Você não vai mudar nada. Você precisa mudar hábitos, você precisa mudar leituras, você precisa mudar tudo na sua vida. Se você quer um outro resultado, amém? Quem quer outros resultados na sua vida? Então precisamos mudar isso em nós. Se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar as suas atitudes, você não adianta esperar ter alguma coisa diferente. Está fazendo sempre as mesmas coisas. Será que você já se cansou mesmo, de verdade, de tudo aquilo que você está vivendo diante da palavra de Deus? Precisa se revoltar. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é esse aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram. Olha, as pessoas não acham. Eu e você devemos demonstrar. Eu falo que é desafio. A Bíblia é desafio, gente. Demonstrar para as pessoas que nós somos as cartas vivas. Imagina o que é uma carta viva. A carta viva, ela faz o quê? Ela anda para lá e para cá. Está dando para entender? Aonde você estiver, as pessoas vão ler você. Quem está entendendo? Carta viva. Aonde passa, as pessoas leem você. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Eu, às vezes, esses dias eu arrumei umas coisas para me fazer em casa e acabou me atrapalhando muito nas minhas escritas. Eu estava doido para terminar as cartas do Apocalipse, mas me enrolei todo e não consegui. Mas coisa que tem que fazer, não é com bobeira não. Mas eu fico pensando assim, são 7 cartas escritas a 7 igrejas. As igrejas são compostas de pessoas, amém? Então quando a gente fala assim, Jesus escreveu uma carta para a igreja, aí ele não está escrevendo a carta para as pedras. Essa igreja sem ninguém aqui, o que acontece? Não, tudo parado, inanimado. Agora, se você pega e escreve uma carta e eu vou ler,
É porque eu vou ler para a igreja. E a igreja é composta de quê? De pessoas. Então, para cada igreja, ou seja, a reunião de pessoas, Jesus mandou João escrever algo específico. E aquilo que ele mandou escrever era para pessoas, porque a igreja é formada de pessoas. Aí, ao ler e ao estudar e ao escrever esse livro sobre as cartas do Apocalipse, eu pergunto qual seria a carta que Jesus escreveria para a gente hoje. Escatologicamente e teologicamente, muitos entendem que a igreja de Laodiceia é a igreja que representa a nossa era. Uma igreja apóstata, né? Povo apóstata. Espero em nome de Jesus que não sejamos apóstatas, ou seja, caídos da verdade do reino de Deus, não vivendo a palavra, vivendo outras coisas menos a palavra de Deus. Uma igreja firmada em si mesmo, se achando rica e sem necessidades. Amém? Essa é a história daquela carta. Agora, que carta Jesus escreveria para você? Já parou para buscar discernimento e intimidade com Deus para Jesus falar realmente para você o que você precisa ouvir? Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes estamos querendo que Deus fale, e Deus está querendo falar. Só que às vezes nós não queremos que Deus fale o que Ele quer. Nós queremos que Deus fale aquilo que a gente necessita. Posso te falar uma coisa? Você sabia que tem coisas que eu já perguntei para Deus, Deus não deu resposta ainda? E tem coisas que eu nem perguntei e Ele me disse? Está dando para entender? Só que eu fico na boa. O que Ele me disse, eu vou caminhar. E daquilo que eu gostaria que Ele me dissesse, Ele não quis tocar no assunto, eu entendo que não é o momento dele tocar nesse assunto. Está dando para entender? Só que isso me faz entender o seguinte, que Deus está falando para mim, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso no momento. O que Deus disse para Abraão naquele momento foi, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou para a terra que eu ainda vou mostrar para você, vai para a terra que eu vou mostrar para você onde que ela é ainda. O que Abraão fez? Foi embora. Saiu do meio da terra que ele vivia, da parentela, e foi caminhando, foi embora. Depois Deus foi falando sobre outras coisas com ele também. Agora, se você não abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para você naquele momento, você vai ficar focado em uma só necessidade. Porque para você, você entende que Deus vai falar com você só quando Ele falar aquilo que você precisa. Aquilo que você quer. Está dando para entender? Então, eu quero falar sobre emprego. Então eu vou buscar a Deus que eu preciso de uma porta de emprego aberta. Quando é que Deus vai falar com você? Para no seu entendimento, se você não entendeu o que a Bíblia está dizendo para nós, Ele só vai estar falando com você quando Ele falar sobre a porta que você precisa que ela se abra. Está dando para entender? E se Deus quiser falar de outra coisa para você? Está tudo certo. Por quê? Eu preciso ouvir aquilo que Deus quer falar para mim, não aquilo que eu quero que Ele fale. Porque às vezes aquilo que Ele vai falar para a gente não vai ser legal. De repente você está pedindo assim para Deus, fala assim, Deus, me abre uma porta. Se Deus for tocar naquele assunto, Ele vai dizer assim, você para de ser vagabundo, que você não sabe nem honrar o que você tem. E você não está pronto para ouvir isso. Você não está pronto. Quando Elias está dentro da caverna, Deus chega no maior carinho com ele. Porque se fosse dizer para ele, Elias, tu é frouxo, por causa da mulher que falou para você que ia te matar, eu não continuo sendo seu Deus. Se Deus fosse falar assim com ele, a depressão dele já ia para o buraco, já ele não saía mais dentro da caverna. Então nem sempre Deus fala daquela maneira com você, porque você não está pronto ainda para ouvir. Então é melhor ouvir do jeito que Ele tem para falar para você, até você ter maturidade para ouvir as coisas diferentes. Depois que Elias saiu da caverna, aí Deus falou para ele, vai lá, mano, não para com isso daí. Vai para cima, faz a coisa acontecer, porque você tem discípulo ainda para cuidar. Eu vou usar a sua vida e eu vou reescrever a sua história. Só que você tem que estar disposto a ouvir Deus. Você tem que estar disposto a fazer do jeito de Deus. Elias estava fazendo do jeito de quem? Do jeito dele. Agora ele aprendeu a fazer do jeito de quem? Do jeito de Deus. Sai da caverna e vai fazer o que eu estou falando para você fazer. Esquece. Aí ele não toca mais no assunto da Jezabel. Ele não toca mais no assunto dos dramas dele. Agora ele toca no seguinte assunto. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou. Você precisa ter os ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Deus mandou. Porque através daquilo que Ele mandou você fazer, é que Ele vai se revelar. É aí que a história vai ser escrita. Não foi escrita a história, o período de Elias, que ele está cheio de Deus?
Foi escrito. Não foi escrito também o período que ele estava dentro da caverna? Foi escrito. Mas também foi escrito que ele saiu da caverna e foi fazer a vontade de Deus. É isso que eu e você precisamos. Ouvir a voz de Deus, ter um posicionamento e caminhar. Por quê? Porque é através da sua vida que ele vai se revelar. Deus vai escrever na sua vida a história de transformação. É na sua vida, mas você precisa se dispor a isso. Amém? Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É interessante isso. Eu fico pensando o que Deus teria feito naquele dia onde o povo diz: Moisés, fala tu conosco e nós vamos viver. Porque se Deus falar com a gente morre. Se não tivesse acontecido isso, eu fico imaginando se seria isso ou mais do que em Atos dos Apóstolos. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero falar com o povo. Deus quer falar com a gente. Deus, ele não está com os ouvidos agravados, surdos, para não poder te ouvir. E nem está com as mãos mirradas, enfermas, para que não possa estender para você. A Bíblia nos diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus, mas não afasta Deus da gente. Está dando para entender? Então Deus queria falar com o povo, Deus queria conversar com o povo. E Moisés, ele vibra com isso. E você acha que qualquer líder que se preze, um líder que não é manipulador, um líder que quer servir a Deus e entende que nós somos reinos de sacerdotes, sabemos o seguinte, que seria uma coisa muito fácil para um pastor guiar um povo que é obediente, que ouve a voz de Deus, sim ou não? É lógico que eu não estou comparando ser humano a cachorrinho, mas é só para você entender. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho um cachorrinho, que eu estava conversando com a Evelyn e o Fábio ontem, né? O cachorrinho fala assim, seu cachorrinho, por que você não deixa ele aqui com a gente, aqui e tal, não sei o que? Eu falo assim, não, se deixar ela aqui com a gente, ela vai subir aqui na gente e vai querer morder e não para. Aí eu falei, nossa, que diferença, né? Eu tenho uns cachorrinhos lá em casa assim, mas, tipo, desencana. Ele fica de boa ali, não dá trabalho assim, né? Tem o jornalzinho dele, faz o xixizinho no jornalzinho, né? Come na horinha dele, fica sentadinho num canto. Lógico que tem, ele pergunta, morde? Todo cachorro morde, né? Depende da condição que ele está, né? Mas assim, é muito de boa, é muito sossegadinho. Aí você fala, nossa, como é fácil ter um cachorro assim, sim ou não? Dá um trabalho, mas todo bichinho já dá trabalho, né? Até o de pelúcia você tem que lavar. Imagine um que, né, tem vida própria, né? Então assim, você fala assim, puxa vida, dá menos trabalho. Aí quando você vê assim, você fala assim, nossa, é só juntar o jornalzinho e jogar fora? É. Ah, ele é bonzinho, tá? Ai, que fácil. Aí você vai ficar com vontade de ter um cachorrinho assim, não é? Porque é fácil de lidar, entre aspas, entendendo assim. Agora, quando você pega também pessoas que são obedientes, não são pessoas fáceis de liderar? A mesma coisa a gente também traz a pastor dizendo cachorro, porque o cachorrinho é do nosso meio. Senão falaria de ovelha, porque ovelha, ela ouve a voz do pastor, o que ela faz? Sai correndo? Não. Eu trouxe do cachorro que é dia a dia. Se a gente estivesse no meio do campo, traria da ovelha, você entenderia melhor. Mas a ovelha, ao ouvir a voz do seu pastor, o que ela faz? Ela vai tranquila, porque o pastor chamou, ela tem segurança para ir até aquele pastor. A ovelha que é comportadinha não vai dar trabalho. Mas tem as ovelhas que não é comportadinha. Mas vai dar trabalho. Certa vez, o Moisés está lá dizendo assim, quem dera todo mundo profetizasse no meio do arraial. Porque homens tinham sido cheios do Espírito Santo ali. Quantas vezes as pessoas viram com Jesus também, falaram, olha, o pessoal está lá levando seu nome. Aí Paulo também, e outras pessoas quando ouviam falar que pessoas estavam vivendo para Deus,
sendo usadas por Deus, ao invés de ficar tristes, o que eles fizeram? Se alegraram. Por quê? Porque uma pessoa que ouve a voz de Deus é muito mais fácil. É muito mais fácil porque ela está posicionada com Deus. Então ela não está sendo guiada pelo homem. Ela está sendo guiada por quem? Por Deus. Então, por exemplo, você chega uma pessoa que está na maior luta. Não que tem problema você cuidar de alguém, mas a pessoa está na maior luta. Aí ela vai lá e bate o joelho dela e ora e fala com Deus. Deus manifesta o poder na vida dela. Passou aquela semana na maior luta, mas ela de joelho e clamando ao Senhor. Daqui a pouco ela viu Deus abrindo a porta para ela. Aí quando chega no domingo, o apóstolo se encontrou com ela. E aí, irmão, como você está? Estou na bênção, graças a Deus. Como foi sua semana? Tudo bem? Após essa semana, passei uma prova, mas bati meu joelho, orei e Deus respondeu. Ué, isso não deveria ser o natural? Não tem problema nenhum você ligar para um pastor, pedir oração, nada disso. Mas Deus não quer que você seja guiado por homens. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Está dando para entender? O que aconteceu com o povo? Moisés ficou todo feliz. Por quê? Imagine só, ia aliviar a carga de Moisés ou não ia? O povo ia ouvir Deus em vez de ficar indo até Moisés. Então, por exemplo, ao invés deles falarem assim, ô Moisés, a gente está com fome, a gente quer comer carne. Com quem que eles iam falar? Com quem, povo? Me ajuda a pregar aqui. Eles iam falar com quem? Com Deus. Moisés, a gente quer beber água. Não, eles iam falar com quem? Deus, a gente quer beber água. Eles não iam buscar o homem, eles iriam buscar a Deus. Só que Moisés fica todo empolgado com aquilo que está acontecendo. E aí ele fala assim, povo, é o seguinte, sentem-se, porque vocês vão ouvir Deus falar com vocês. Deus vai falar com vocês. Aí o pessoal, nossa, que legal. É a proposta, a gente também não diz a mesma coisa na igreja. Deus quer falar com você. Aí o pessoal, nossa, aleluia, Deus quer falar com a gente e tal, não sei o quê. Aí vem para a igreja e tal, aleluia, Deus vai falar com a gente e não sei o que lá. Faz a mesma coisa que o povo. Quando chega todo mundo diante de Deus lá, aí Moisés fala assim, nossa, que alegria, vamos clamar. Quando ele começa a clamar a Deus e Deus começa a se manifestar, aí o povo começa a olhar e falar assim, opa, peraí, não é assim que a gente quer esse relacionamento todo com Deus. Moisés, a gente vai morrer com esse negócio aí, porque Deus é santo, Deus vai pedir para a gente se alinhar, Deus vai, não vai dar certo esse negócio de subir monte, descer monte, esse negócio de se consagrar, e vai dar muito trabalho esse negócio. Faz o seguinte, fica você falando com Deus e a gente fala com você. Então você fala com Deus e Deus transmite para você e você vem e fala para a gente, ok? Fechado? Aí o que Deus fez? Já que é assim, então ele recolheu toda aquela manifestação e Moisés falou assim, puxa Senhor, eu pensei que ia ficar mais fácil a carga, né? Agora o pessoal vai ficar olhando para mim de novo. Eu pensei que eles iam olhar para ti, Senhor. Que aí o Senhor falaria com eles, estava tudo certo. E aí, mais ou menos, né, trazendo para um nosso bate-papo aqui, Deus disse, né, Moisés, mas eles não querem. Mas nem por isso eu vou abandonar eles. Mas eu vou dar uma lei para eles. Eu vou dar a lei. E deu os 10 mandamentos e mais um monte de mandamentos. Mas o pessoal fala no mínimo 10. A isso, Deus, dá mandamento para a gente. Só que aí Deus, na história, vai dizer assim, eles não vão conseguir. Eu vou dar mandamentos para eles só para mostrar o que é ser pecador. Os valores que eu tenho e os valores que eles não conseguem dar. Está aqui, ó. Aí você fala, pronto, agora é legal. Só que essa letra, a lei, ela está escrita no quê? Na onde? Nas pedras. Moisés, ele quebra as 2 primeiras, aí depois ele vai lá, lavra 2 e vai lá para escrever de novo. Mas essa lei não está escrita em corações. Essa lei é algo escrito na pedra. É alguma coisa que é externo. Era assim que o povo queria se relacionar com Deus, externamente. Mas Deus falou assim, não é isso que eu quero. Não é essa a proposta. A proposta é outra. A proposta é me relacionar com o espírito deles. Eu sou espírito. Importa que quem me adore, adore em espírito. Então eu preciso mudar esse negócio. Porque eles vão tentar se relacionar comigo externamente. O povo não deixou de ser falho.
Assim como o povo também não deixou de ser falho naquele momento que Deus ia falar com ele. Depois eles não conseguem ser perfeitos, como nós não conseguimos ser perfeitos. Só que Deus tem um projeto, fazer o quê? Que ao invés de dar uma lei externa, Deus quer colocar a lei na onde? Dentro de nós, para que nós não sejamos mais guiados por pessoas, nós sejamos guiados por Deus. Ele colocaria a lei dele dentro do nosso coração. Ou seja, não seria mais uma pessoa guiando outra pessoa. Todos seriam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus vem e envia o Espírito Santo sobre nós. E agora não somos mais guiados por leis externas. Essas leis foram impressas dentro do nosso coração. Agora você não é mais guiado pelo que o apóstolo falou ou pelo que o pastor pregou. Não, você é guiado pelo valor da palavra que foi impresso dentro do seu coração. Você não precisa do pastor para você dizer assim, ó, não vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Isso é dependência e manipulação. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tire o homem e coloque ele. Ah, pastor, é por isso mesmo que eu desonro mesmo, pastor, apóstolo, ninguém tem valor nenhum. É isso que eu estou dizendo? Não. São guias, são pastores, são referenciais, são pessoas que Deus colocou e precisam ser honradas pelas ovelhas. Amém? Agora, você não pode colocar o homem entre você e Deus. E parece que é isso que as pessoas querem fazer. Elas querem vir para a igreja, ouvir o pastor pregar, mas elas não querem praticar aquilo. As pessoas querem vir na igreja, exigem um bom louvor, exigem uma boa adoração, mas eles mesmos não adoram. As pessoas exigem uma palavra tremenda de concerto, nossa, que palavra linda, mas elas mesmas não se posicionam com aquela palavra que está sendo pregada. Qual é o valor disso? Que resultado há nisso? Meu irmão, ou você, ou nós, colocamos Deus como centro de todas as coisas e nos relacionamos com Ele, ou esquece. O desejo de Deus é colocar a lei dele dentro do seu coração. Apóstolo, você viu aí o que Paulo disse? O quê? Ele disse que a lei está dentro de nós e a gente não ia andar igual Moisés. A gente ia ser diferente. Irmão, presta atenção numa coisa. Eu fico imaginando ao meditar nessa palavra hoje. Paulo, ele era um fariseu e ele conhecia muito bem quem era Moisés. Quem conhece um pouco da história de Moisés aí, você conhece? Imagine quem era Moisés. O relacionamento que ele tinha com Deus. O cara era top. Para mim, dentro da palavra de Deus, do rol de poucas pessoas que era assim, ó, com Deus. Deus falava com ele como alguém fala com seu próprio amigo. Não significa que ele via o rosto de Deus. Ai, Deus, vamos trocar ideia, vou contar uma piada para você, Deus. Não, não é isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que ele não tinha, Deus com ele não tinha muitas palavras, e ele também não tinha muitas palavras. Ó, Senhor, eis que te digo. Não, porque amigo não é assim. Amigo, quando a gente conversa, a gente fica procurando palavras. Deixa eu tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque dependendo do que eu vou falar, essa pessoa não vai querer ser minha amiga. Não, deixa eu tomar cuidado com isso, deixa eu tomar cuidado com aquilo. Ah, não sei o que, se eu der uma gargalhada a mais, a pessoa vai me achar esquisito. Não, olha, é isso, aquilo, aquela maneira que eu sento, aquela maneira que eu falo, aquela maneira que eu ouço. Ai, meu Deus do céu, isso é amizade? O amigo sabe quem você é. Você fica metendo um louco para ele? Você fica montando personagem para o amigo? Não, o amigo sabe quem você é, sim ou não? Se você rebusca a palavra, se você tem que tomar cuidado com o que você fala, com a pessoa que você diz que é sua amiga, ela não é sua amiga. Ponto. Com Deus, é assim que Moisés se relacionava. Ele ficava assim, ó Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Eu sei que Tu és o Deus dos céus e da terra. Ele fala assim, Senhor, ele não é assim. Senhor, Tu és o meu Deus. Se o Senhor não for, não vale a pena a gente ir. Para que eu vou se o Senhor não vai? Se o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu prêmio, as coisas para mim não importam muito não, Senhor. E aí Deus fala assim, então é o seguinte, Moisés, vamos nós aqui, vamos embora. Não tinha muito disse-me-disse, é falar com um amigo. Agora imagine uma pessoa que fala assim com Deus, tem intimidade com Deus.
Aí agora ele vem falar com o povo olha para ele e diz assim, ó, Moisés, cobre o teu rosto, porque o teu rosto está resplandecendo, porque você esteve com Deus. Aí Moisés coloca lá o véu e vai conversar com o povo. E Paulo sabia dessa história. Agora Paulo vai dizer o seguinte, mas nós não somos igual a Moisés. Ele não desfez de Moisés, ele só disse que o relacionamento seria diferente. Moisés, ele colocava o rosto, colocava um pano no rosto, quem conseguia ver o rosto de Moisés? Ninguém. Aí Paulo diz assim, agora nós com o rosto descoberto mostramos a glória de Deus. Como que é isso? Você entender melhor, quando você ouviu, acho que é a 11ª ministração, né, presbítero, que fala sobre ser sal e luz, acho que é a 11ª. É isso que Jesus estava dizendo. Ao invés de você esconder o seu rosto, você anda de cara limpa. As pessoas vão olhar para você e ver que você é luz do mundo. E a luz resplandece em meio às trevas. Está dando para entender? Então o que Paulo está dizendo? A lei não está no exterior, a lei vai estar dentro de você. E porque a lei está dentro de você, aonde você andar, a luz de Deus vai brilhar. Só que você não vai precisar esconder o rosto. Todas as pessoas vão olhar para a tua cara e ver a glória de Deus em você. É isso que ele está dizendo aqui. É um desafio ou não é um desafio? É desafio para nós. Essa é a proposta de Deus. Você e eu, nós sermos tabernáculo de Deus, casa de Deus. É interessante, tem uma ministração que eu vou preparar ela, mas já trazendo um ponto-chave. A Bíblia nos ensina, no livro de Levítico, que Deus deu uma ordem para fazer um altar para ele. Mas o altar não podia ser de tijolo. O altar tinha que ser de pedras. Fazia ali a pedra e ali seria o altar do Senhor. Mas por que isso? Pedra é tudo igual? Não. Pedras são diferentes. Igual eu e você. Só que em Jesus, Jesus é a pedra. E ele também diz, Pedro vai entender depois o que foi que Jesus falou para ele, quando ele disse, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Pedro vai entender quando ele escreve e diz assim, vocês são reino de sacerdotes. Um povo escolhido para ser um povo especial de Deus. Vocês são casa espiritual. Vocês são pedras vivas no templo do Senhor. Sabe o que significa isso? Você é templo, você é sacerdote. Se você não entender essas coisas, você fica perdidinho. Aí às vezes a gente fica vendo que na igreja as pessoas estão procurando o quê? Alcançar os objetivos de satisfazer o seu coração com as necessidades dessa terra. Sim ou não? Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, preciso daquilo outro. E Deus é todo poderoso, Ele vai fazer isso para mim aqui. Deus, Ele não é o gênio da lâmpada para sair e fazer o que você quer. Ele quer que você seja uma pedra viva, um templo vivo do Espírito Santo. Ele quer guiar o teu coração, Ele quer fazer de você morada. Se não for para isso, você perde seu tempo dentro da igreja. Está dando para entender? Ou nós vamos revelar a glória. Por isso, irmão, não perca. Eu queria todo dia assistir com toda a igreja essas ministrações de quinta-feira que sobe para o YouTube. Só para vocês verem, a gente finalizar, né, Fabinho? Que nem a gente finaliza aqui, o presbítero fala assim, e agora, gente? É forte, é forte. Toda quarta-feira a gente termina, eu falo, meu Deus do céu, pelo menos eu sou impactado com aquilo que Deus ministra no meu coração, porque eu sei onde Ele quer chegar. Eu falo, Senhor, é um desafio muito grande mostrar a sua glória através da minha vida. Mas Jesus vai mostrando, sim, é impossível você fazer isso, mas se eu estiver em você, vai ser possível. Tudo isso é para manifestar a graça de Deus. Aí Jesus vai dizer assim, olha gente, se vocês não excederem os gentios, se vocês não excederem os escribas e fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Aquele que fizer isso, aquele que fizer aquilo outro, já pecou. E aí você fala, meu Deus do céu. E Jesus fala assim, é isso mesmo, vocês não conseguem, mas o meu Espírito Santo em vocês conseguirão. Isso é desfrutar da graça de Deus. E é isso que Deus quer através de você, através de mim. Mostrar através da nossa vida quem Ele é.
as pessoas olharem para você, lerem a sua história. Por isso que a gente pode afirmar o que a palavra de Deus nos diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto maior é a história de destruição, maior vai ser a manifestação da glória de Deus em transformação na sua vida. Só que a gente não entende isso. Aí fica vivendo uma vida rasa. Vem na igreja, bate o cartão e vai embora. Vem na igreja, bate o cartão. Isso é coisa velha, né? Bater cartão. Agora é digital, né? Vou instalar digital ali para vocês. Só vem e vai embora. Vai embora, vai embora. Às vezes faz que nem muitos funcionários. Ele não vai para trabalhar. Ele só vai porque ele quer o salário dele. Você falar para ele, ó, só vem dia 15 e dia 30 aqui, tá bom para ele. Por quê? Ele não quer saber de trabalhar. Ele não quer saber de nada. Ele só quer saber do dinheiro. Mas trabalho não. Mas para ele receber o dinheiro, ele tem que ir lá, passar o dedinho lá. Antigamente, o pessoal, agora como faz? Vai ter que arrancar o dedo e dar para a pessoa levar, né? Antigamente, fala assim, passa o cartão, bate o cartão lá para mim. Você vai bater o seu, bate o meu. Não fazia isso? Eu também já fiz isso. Ó, corre lá que eu estou fazendo isso aqui, mas eu estava na empresa, tá? Vai, bate o cartão lá para mim, você já está batendo o seu, bate o meu. Mas a gente estava lá, tanto que é proibido, né? A pessoa, não pode fazer isso daí não, você está batendo a pessoa. Tá, mas está ali presente. E aquela pessoa que manda, bate o cartão lá para mim, nem foi. Só quer ir no dia 15. Só quer recompensa, sem trabalho. Tem um monte de cristão assim, ou um monte de gente na igreja assim, que não quer trabalhar, só quer recompensa. E a verdadeira recompensa, para Deus, Ele vê quando você bateu o cartão e não estava. Ele vê. Ele vê que você mandou alguém bater o cartão para você, só para mostrar que você estava, mas Deus, Ele viu que você não estava. Os olhos dele vê tudo. Ele encontra você em lugares que você nem imagina. Você tentou se esconder e Ele viu você. Ninguém pode se esconder ao olhar de Deus. E hoje o que Ele quer para você e para mim é escrever isso na sua vida. Você ser uma carta de Cristo à sociedade. Como vai fazer? Aí você chega assim na rua, você encontra uma pessoa, a pessoa conhece o Fábio, fala assim, ô Fábio, nossa, deixa eu ler você. Aí começa a ler. E a Bíblia nos diz que quando abre e começa a ler, é uma carta de Cristo. O que foi que Deus fez? O seu testemunho de vida. O que Deus fez na sua vida. O que Deus fez em você e o que Deus fez através de você. É isso que Paulo está dizendo. Porque é o seguinte, a glória é de Deus, a glória não é nossa. Nós não estamos dizendo que nós fizemos, mas nós fomos canais de Deus para a vida de vocês. Toda a glória é para Deus. Ah, sabe aquele negócio? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Não, quantas pessoas você já foi usado para ser ganhas para Jesus? Porque a gente não ganha nada, porque até para ganhar pessoas tem que ser o Espírito Santo que use a gente. Então a glória sempre é de quem? Então você não vai ficar, olha, você viu quantas pessoas eu trouxe? Não, quantas pessoas o Espírito Santo te usou para trazer até Jesus. Você ser farol, você iluminar, você resplandecer. Ah, apóstolo, mas eu não tenho nada a ver com isso que o senhor está falando. Por isso que eu estou até cansado do que o senhor está falando. Você tem duas oportunidades. Uma é deixar de lado isso que eu falei. Ou a segunda oportunidade é dizer assim, Senhor, eu quero mudar a minha história. Eu quero que as pessoas leiam através da minha vida quem tu és. Vamos ler aqui mais uma vez. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. É isso que Deus quer através de mim, através de você. Nós vamos experimentar e nós vamos compartilhar daquilo que nós experimentamos. Eu olho para essa palavra
e falo: Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós possamos ser cartas vivas, as pessoas olharem para nós e lerem Cristo em cada um de nós. Se você talvez arruma algumas perguntas assim, mas eu não entendi muito bem o que é ser carta de Cristo à sociedade, acompanhe as nossas ministrações de quinta lá pelo YouTube, aí você vai aprender mais o que é ser sal e o que é ser luz. E talvez você se encontre desafiado a dizer assim: apóstolo, de verdade, tudo isso que o senhor está pregando aí, eu preciso mudar os meus conceitos. Será que há oportunidade para mim? Sempre há. A graça está disponível para você e para mim. Se não fosse a graça, eu não estaria aqui nem pregando para você. Se não fosse a graça de Deus. Mas agora não adianta, irmão, você ficar falando sobre graça e não ter posicionamento. Não adianta você falar, não, que a graça está disponível, não, que a graça é maravilhosa. Talvez você nem sabe o que é a graça. E fala tanto. Talvez você não saiba desfrutar da graça, porque você não a conheceu ainda. Antes de começar o culto, eu estava conversando com algumas pessoas ali, os irmãos que passam aqui na porta. Sempre a gente se cumprimenta, e mais algumas pessoas assim, estava conversando. E a gente caiu nesse assunto. Aí uma irmã chegou e falou assim: apóstolo, a pessoa que caiu, ela não conheceu Cristo. Não. Eu acredito que a pessoa que muitas vezes cai e não consegue se levantar é aquela que se esqueceu da graça. E quando a gente lembra que a graça existe e a gente confia nela, a gente consegue se levantar e ficar de pé. Porque a graça ela não está na gente. A graça é o favor de Deus por nós. Apóstolo, eu caí, Deus te levanta. Apóstolo, eu pequei, Deus te perdoa. Apóstolo, eu estou fraco, Deus te fortalece. Apóstolo, eu não sou o referencial do que o senhor está falando, Deus vai fazer você ser. Essa é a graça de Deus. É a oportunidade agora, hoje, da glória de Deus se manifestar na sua vida. Agora é a oportunidade das pessoas olharem e falar assim: olha, está aí, ó. Às vezes eu brinco com umas coisas que ela fala assim: nossa, como você é mal. Eu falei assim: você não sabe de nada. Eu tenho a capacidade de me tornar um monstro. Quem tem essa capacidade aí? Alguém tem? Tem mais gente comigo aqui. Você também que está aí do outro lado, você só não quer admitir, mas você também tem a capacidade de se tornar um monstro, sabe? Aí ela fala assim: nossa, que horrível. Eu falei assim: amor, todo ser humano pode se tornar um monstro. Basta ele escolher se dedicar a ser monstro ou a ser servo de Deus. E aí, olha que nenhuma brincadeira é demais, sabe? Mas a gente vê quantas coisas que às vezes as pessoas estão dentro da igreja e as pessoas não conseguem entender quem elas são e depois cometem atrocidades. Isso mostra o quanto nós podemos ser mal. Por isso que tudo isso teve um começo. E nós precisamos ver aonde é que nós estamos investindo a nossa vida. Porque você pode se tornar um monstro dentro da igreja. Quem está entendendo? Ou você pode se tornar uma pessoa santa. Basta. Você quer saber? Apóstolo, como que eu vou saber? É só você olhar para a palavra de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo ou se você é guiado pela carne. Se você for guiado por você mesmo, irmão, fruto da carne. Se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito estará na sua vida. Mas isso você tem que ver da sua alimentação. Aquilo que você se alimenta, você vai se tornar. Pessoas comer pizza todo dia, manhã, tarde e noite. Quando chegar aqui num culto, num domingo, como que vai estar? Resultado da alimentação. Você está sendo resultado daquilo que você está alimentando a tua alma. Quer resultado diferente? Come diferente. Não é? Então muda a sua alimentação espiritual. Não adianta você buscar Deus e esperar que Deus vai fazer alguma coisa por você. Tem coisas que diz respeito a você, não a Deus. O que precisava ser feito, Ele fez. Ele teve misericórdia de você e colocou a graça à sua disposição. No mais, é posicionamento seu e meu. Amém? Vamos orar nesse momento? Se coloca de pé, em nome de Jesus. A palavra foi anunciada. É um desafio para nós. A gente poder caminhar e mostrar Deus através da nossa vida. Aí a gente fala assim:
Nossa, apóstolo, eu às vezes, de verdade, eu fico analisando as coisas ao nosso redor. A gente vê que o cristão pode ser acometido de uma enfermidade. Nessa terra, Jesus mesmo nos ensinou: o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Às vezes a gente tem, a gente perde. E se a gente for ficar com o coração nessa terra, a gente vai ficar muito triste. Vai ficar muito feliz, muito infeliz. Mas se nós colocarmos o nosso coração em Deus, entenderemos a verdadeira proposta da vida: conhecer Deus, desfrutar dele e resplandecer. É o único sentido que tem, irmão. Quem já ficou enfermo aí? Alguém já? Puxa. Quem já viu algum cristão morrer? Já viu algum cristão morrer, irmão? Eita Deus. Já viu algum pastor morrer? Já viu apóstolo morrer? Ué, são seres humanos. Tem tempo de validade. Como morre, não sei, mas morre. Morre. Tem dia que Deus quer pegar e tirar Paulo da prisão. Tem outro que Deus quer deixar ele lá. Tem dia que Paulo vai ter um banquete para ele. Deus preparou o banquete para ele. Tem dia que Deus não preparou nada para ele. Aí ele ficou revoltado com Deus. Ele disse: não, sei viver com muito, com pouco. O que Deus preparou tá bom demais para mim. A graça me basta e tá tudo resolvido. O que ele recebeu de Deus, a graça, ele diz: meu, você não tá entendendo. Talvez a gente não tenha o verdadeiro sentimento do que é receber a graça de Deus. E nessa caminhada de quinta-feira, nas ministrações que a gente sobe lá no YouTube, Jesus está querendo evidenciar a graça. Ele mostrar o que é graça. Ele está querendo. Paulo é tremendo, ele pegou a visão. O que Paulo fez em Romanos, Jesus está fazendo com Mateus 5, 6 e 7. Arrebentando com o ser humano, para depois mostrar a graça. Foi isso que Paulo fez. Arrebentou com o ser humano em Romanos, até mostrar a graça. Talvez Deus tenha moído o teu coração hoje. Espero que tenha moído, que não moe o meu. Só para você aprender a valorizar a graça dele. Aí você vai parar de ficar bicuda, por causa daquilo que você não conseguiu, não tem. Porque a graça te basta. Sabe o que é dizer a graça me basta, irmão? Analisa para você, no seu coração, de verdade. Você que está me assistindo, você que está aqui comigo, analisa. A graça te basta. A graça está fechado para vocês, não precisa de mais nada. Será que a gente pode dizer isso? Já não estava aqui falando de ministrar o louvor. E é real. Deus ser tudo. Nada mais importa. É Deus que é tudo. Está dando para entender? Não vou deixar de adorar. Se me falta alguma coisa, vou continuar adorando. Sabe, poder cantar Deus me deu, Deus tomou. Poder dizer: Senhor, não te adoro pelo que tu faz, eu te adoro por quem tu és. A graça faz você ser feliz. Apóstolo, mas e as coisas que estão à volta? É segundo lugar. Porque a graça supre todas as necessidades. Não preciso de nada mais, porque o que eu mais precisava eu já recebi. A graça. O que é graça? Por favor, o perdão de Deus. O perdão de Deus. Ah, mas é pouco. Então você não conheceu, desculpa. Você não sabe o preço do seu pecado. Então você não sabe reconhecer o que é a graça de Deus. E quem não sabe o preço do pecado, quem não sabe reconhecer a graça, não consegue ser feliz. Você não vai ser feliz nessa terra, não. Não vai ter jeito, desculpa eu te dizer, eu queria que você fosse muito feliz, mas não vai dar, não. Enquanto você não reconhecer a graça de Deus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Papai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida, Senhor.
Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a graça nos alcançou, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, porque a tua graça nos fez desfrutar do seu perdão, ó Senhor, e nos deu a oportunidade de viver uma nova vida em ti, Senhor, aonde nada mais importa, Senhor, porque fomos alcançados pela tua graça, Senhor. Não importa o que está à nossa volta, não importa aquilo que nos falta, não importa aquilo que nós não temos, não importa aquilo que acontece, o que importa é que nós fomos perdoados. A tua graça nos alcançou, fomos perdoados em ti, desfrutamos da tua graça, vivemos para a eternidade, Senhor, e isso é o melhor, Deus. A tua graça nos basta, a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado porque, Senhor, na nossa caminhada o que nós merecemos, ó Pai, era irmos para o inferno, era, Senhor meu Deus, não termos perdão nenhum sobre a nossa vida, porque nós somos culpados, Senhor. Mas além de nos perdoar e não nos mandar para o inferno, tu nos fez teus filhos. Então isso nos basta, Senhor. Ainda que chegar o dia da morte, ainda que as lutas nos cercarem, ainda que as coisas não estejam como a gente queria, a tua graça nos basta, Senhor. É a tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Deus. E ainda olhar, Senhor, que tu ensina que nós devemos ser sal e luz e não conseguimos ser sal e luz, e tu ainda assim nos ama. E tu ainda assim, Senhor, ainda que não encontre os valores que tu está nos ensinando, não encontre pessoas misericordiosas, não encontre pessoas que semeiam a paz, ainda assim tu nos amas, Senhor. É muita graça, é uma graça incalculável, uma graça incalculável, uma misericórdia que se renova a cada manhã, cada dia, a oportunidade de viver a tua misericórdia. Oh Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha alma desfruta da tua graça e da tua misericórdia. Deus, que cada irmão meu que está me assistindo, que está aqui presente comigo, possa desfrutar da tua graça. A tua graça, Senhor, que não tem com que comparar, Senhor. Papai, obrigado pela tua graça sobre